1 Samuel capítulo 16. Davi é ungido rei. O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: É de paz a sua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: Tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou a Jessé: Estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi e Saul. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que esses seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: Então procurem um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mal enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele.